Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia, mulheres do Senhor. Bom dia, Stephanie, tava sumida. Fabiola, bom dia. Bom dia, Ludmila, minha irmã. Paz do Senhor, graça e paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, bom dia. Bom dia, céu, bom dia, dia, bom dia. Meu amigo Espírito Santo, eu já falei com ele, né? Eu acordei, para quem aí tá acordando agora, eu acordei um pouquinho antes das 5 da manhã, para a glória de Deus. E como é bom amanhecer nosso dia na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus, ouvir a voz dele, ouvir o Senhor chamar, ouvir o Senhor bradar. Amém, própria. Dá um beijão na irmã Berta para mim. Bom dia, né? Especialmente essa semana a gente vai estar aqui terça, né? Hoje, às 7 agora. E vamos estar novamente quinta-feira, às 7 da manhã. E foi numa direção do Espírito Santo de Deus. Foi numa direção do Espírito Santo, né? Que eu resolvi, né? Com o Espírito obedecer para estar aqui. Eu sei que muita gente acorda um pouquinho mais tarde, né? E glória a Deus por isso, coisa boa é a gente poder descansar um pouquinho mais. Outros acordam ainda mais cedo. Eu sei que tem pessoas aqui que acordam ainda mais cedo. E é muito bom acordar cedo também, né? E esse devocional, eu tava pensando sobre essa questão do devocional. O que é o devocional? O devocional é um tempo que a gente tira, né? É um tempo que Deus nos dá, que a gente escolhe, que a gente tira, né? Um período de tempo que a gente tira no nosso dia, o melhor tempo do nosso dia que a gente tira para orar, né? Para estar com o Senhor, para meditar na palavra, um tempo de adoração, um tempo que você especialmente vai tirar esse tempo para fazer uma live aqui, para falar das coisas de Deus, para estar aqui junto. E como é bom a gente ter esses períodos devocionais. Eu confesso a vocês que já há muitos anos, irmãos, esse ano faz 29 anos, né, que eu me converti ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo. E de lá pra cá minha vida tem sido uma vida de mergulhos, né, uma vida de cada vez mais, né, conhecer a Jesus e continuar a conhecendo. Como está escrito lá no livro de Oséias, né? Conhecendo a Jesus em Oséias 6. E continuando a conhecer. Porque é dia após dia, é hora após hora. Que nós, né? Coisa maravilhosa é você poder, né, reconhecer que você é o Espírito, junto com o Espírito Santo de Deus, quando você acorda, quando você abre os seus olhos, que os primeiros pensamentos do seu dia, que os primeiros, né, que as primeiras palavras que saem da sua boca no seu dia seja de adoração, seja de louvor a Deus, né, por pura gratidão. Ah, como eu sou grata, irmãos, pela minha salvação. Como eu sou grata, Senhor, pela salvação da minha família. Como eu tenho visto a poderosa mão de Deus agir sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus, sobre, né, aqueles a quem eu tenho colocado na presença de Deus. E eu sei que o Senhor nessa manhã, Ele está aqui, né, o Espírito Santo, Ele está sempre presente. O Espírito Santo da verdade, né, aquele que é a imagem e semelhança de Jesus, aquele que é o próprio Jesus, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã. Ele está com você aí na sua casa. A onipresença, né, de Deus, a onipresença do Pai, te dá essa garantia, me dá essa garantia, que Ele também
Ele está presente. Como bom é ser grato, sabe? Grato pela salvação. Grato porque um dia Jesus, o amor dele te perseguiu, o amor dele te perseguiu, o amor dele te encontrou, o amor dele te amparou. E sabe de uma coisa que eu tenho pensado muito no Espírito, eu tenho meditado muito nisso? Por maiores que sejam as nossas lutas, as nossas dificuldades, os desafios normais da nossa vida. Sabe? Coisas normais da vida. Coisas que todos nós atravessamos. Dias difíceis, amadurecimento em áreas da nossa vida, né? Momentos desafiadores, situações. Bom dia, Vanusa, minha querida amiga Nilza. Sejam todas bem-vindas. Situações onde, né? Muitas vezes a gente pensa assim, Senhor, por que certas coisas acontecem comigo? Porque eu vivo certas situações? Porque coisas, né, tão ruins às vezes sobrevêm sobre a minha vida, notícias ruins, tragédias muitas vezes, mas eu quero dizer para vocês, coisas da vida, isso são coisas que fazem parte da nossa vida terrena aqui. Mas é bom lembrar que nós não somos daqui. É bom lembrar que nós não somos aqui dessa terra, né? E a determinado tempo, a um tempo determinado, nós vamos voltar, né? Nós vamos voltar para casa. Ô coisa boa, né? Ô coisa maravilhosa. É imaginar que aquele dia, né, chegará, né, o dia do Senhor, que ele vai olhar para você e vai falar, servo bom e fiel. Entra aqui, Ludmila, serva boa e fiel, entra aqui. Entra aqui, ó. Chegou o tempo de você sentar-se comigo aqui. Vem, entra aqui nessa festa. Vamos festejar. Mas enquanto isso, irmãos, é tempo de muita oração. É um tempo que o Senhor tem me despertado para orar. É o tempo que o Senhor tem dito comigo, declare a minha palavra. Ore, né? Busque o Senhor enquanto você se pode achar, né? E mesmo, como eu disse aqui, volto a dizer, nos dias mais difíceis das nossas vidas, nos maiores desafios da nossa vida, nada pode se comparar ao consolo que nós recebemos do Pai em cada uma dessas situações. Em cada uma dessas situações que eu e você vivenciamos na nossa vida, situações difíceis, desafiadoras, né, com filhos, com familiares, muitas vezes na sua vida, né, profissional, na sua vida sentimental, na sua vida física, na sua saúde, tudo isso é muito desafiador. Mas nada disso se compara, irmãos, ao consolo que o Espírito Santo derrama sobre nós, né? Ele vem sobre nós e unge a nossa cabeça com óleo, troca as nossas vestes, nos garante um lugar na mesa do Senhor. Porque o Pai, ele não nos rejeita. O Senhor, ele não nos rejeita. O seu Pai, ele não te rejeita. Certeza para o seu dia hoje é que o Pai, o Deus soberano, o eterno, ele não te rejeita. Ele te ama. E que você, nesse exato momento, possa experimentar desse toque de amor, né? Desse toque de aceitação, desse toque de perdão, desse toque poderoso que pode sim te transformar segundo a imagem do Senhor Jesus. E pode sim transformar no piscar de olhos, sabe? No mover assim, tremendo. Pode transformar todas as coisas da sua vida. E glória a Deus por isso. Porque é o poder de Deus. Sabe que ontem eu meditava na palavra lá de Hebreus 10, Hebreus 11. Como Deus falou, irmãos, naquela palavra ontem comigo. Como Deus falou, né? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos dos da fé. Nós somos dos da fé. Nós somos os da fé. Aqueles que permanecem firmes. Aqueles que permanecem firmes, confiadamente no Senhor, né? E o Senhor não tem, né, nos abandonado.
ele não tem sido infiel, porque a palavra dele diz que ele é fiel. Né? Ele possui um caráter, né, imutável. E se Deus falou, minhas irmãs, se Deus falou, não tenha dúvida. Não te importa saber o como e nem a forma. O que te importa entender e crer é que se ele falou, vai acontecer. Sabe uma coisa maravilhosa? Que quando eu me dispus a fazer essa live, né, hoje, na terça-feira e quinta-feira, às 7 da manhã, o Senhor me deu logo, no outro dia o Senhor me deu uma palavra. O Senhor falou comigo sobre os 2 filhos de José. O Senhor sempre fala muito comigo na história de José. O Senhor usa muito esse personagem bíblico, né? Esse homem que Deus escolheu. E Deus fala muito comigo sobre a vida de José. E quando a gente vai ler a história de José aqui no livro de Gênesis, a gente percebe, né, que houve 2 tempos, né, bem marcantes na vida de José. 2 tempos aonde, né, Deus operou situações diferentes na vida de José. O primeiro tempo na vida de José, né, José viveu todos os processos, né, que um homem, assim, a gente podia dizer, poderia viver, né, de perseguição, de rejeição, e os irmãos dele, né, te invejam dele. Deus falou com José através daquele sonho. E depois que Deus falou com José através daquele sonho, parece que todas as coisas contrárias começaram a acontecer na vida de José. Talvez né, aqui parafraseando com você, na minha fé, que tudo o que aconteceu nesse primeiro período da vida de José, né, que eu creio que foi um processo de transformação, que foi um processo que verdadeiramente transformou José de uma outra pessoa, né, de um menino para um homem de Deus, porque a Bíblia diz, né, que ele se tornou governador do Egito. E a gente sabe da história dele, a gente acompanha. Se você não sabe, eu deixo essa tarefa de casa aí para você. Se você já conhece essa história, dê mais um lugar para o Espírito Santo de Deus, para que você releia essa história, para que você leia essa inspiração bíblica, né, da história de José, esse homem, né, o filho de Jacó, que veio a se tornar Israel de Deus. Sabe que ontem Deus falou algo assim comigo e deu um start. O Senhor falou assim: quando o Senhor vai mudar a história de alguém, ele chama essa pessoa pelo nome. Quando o Senhor vai mudar a história de alguém, quando chega o tempo do Senhor mudar a história de alguém, quando chega o tempo do start, quando chega o tempo do de repente de Deus, quando chega o tempo de Deus abalar as escrituras, sabe? Quando chega o tempo em que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quando chega o tempo de Deus mudar cativeiros, quando chega o tempo do Senhor, né, trazer o fruto daquilo que você e eu temos gerados no seu espírito, no nosso espírito, pela fé que temos na palavra, pela fé que temos na presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quando chega esse tempo, irmão, Deus vai te chamar pelo nome. Deus vai dizer: Ludmila, o de repente de Deus chega. E eu espero, irmãos, e eu aqui declaro e profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida também, que o Senhor te encontre como Paulo e Silas ali naquela prisão. Que Ele te encontre orando e louvando. Que Ele te encontre permanecendo na fé, permanecendo na palavra. Mas não tenha dúvida, quando chega o tempo, e esse tempo é chegado na vida de muitas de nós. Esse tempo é chegado, né, nas nossas vidas, nós que cremos, viveremos os melhores dias de Deus na terra. Mesmo que o mundo, né, esteja sobre rumores de guerras e sobre guerra, nação sobre nação. Mesmo que dessas trevas, como diz o profeta Isaías, cubram a terra, mas sobre ti, mas sobre mim, brilha a luz do Senhor. E isso precisa ser uma convicção, isso precisa ser uma certeza, isso é todo
o motivo pelo qual a lâmpada da fé que está sobre a sua vida se mantém de pé. E quando o Senhor falou comigo nessa palavra, né, quando José ali no Egito, né, coabitou com a mulher dele aqui em Gênesis 41, versículo 51, diz assim. Nós vamos falar um pouco hoje sobre, né, sobre essa primeira parte da vida de José, e que depois veio aqui representada, né, pelo nome dos filhos dele. Isso era uma prática, né, judaica. Esses dois nomes, dois filhos de José, são nomes hebraicos que falam sobre esses dois períodos dos quais José viveu. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, nessa palavra eu vou ler aqui. Gênesis 41, versículo 51. José chamou o filho mais velho de Manassés. Aleluia. Pois disse: Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades. E eu tô aqui na versão NVT. E de toda a família do pai dele. Então José chamou o filho dele, Manassés, o primeiro filho. Aqui no versículo 50, fala assim, um pouquinho antes. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. E aqui eu quero trazer essa meditação para a sua vida, que quando, né, essa palavra aqui inspirada pelo Espírito Santo, essa história inspirada pelo Espírito Santo, fala sobre filhos, fala sobre fruto, fala sobre algo que foi gerado. E aqui eu quero dizer que tudo aquilo que foi gerado dentro de você, tudo aquilo que tem sido gerado dentro de mim, tudo aquilo que nós temos semeado nessa terra, nós iremos colher para a glória de Deus. E se nós semeamos para o Espírito, nós vamos colher para o Espírito. E se para a alma nós semeamos, nós também iremos semear, né, da alma. Mas aqui José, a palavra diz então que José coabitou com a sua mulher e gerou esses 2 filhos antes que a fome chegasse, né, ali no Egito. E a gente sabe que 13 anos da vida de José foram 13 anos que eu disse aqui, que foi um tempo de muita perseguição por parte da sua família, por parte, né, de pessoas queridas. E ele vem aqui e é sobrenaturalmente ver o que Deus pode fazer conosco. Que nessa manhã eu sei que Deus está trazendo resposta, está trazendo direção, está trazendo aqui para você um decreto sobre a sua vida. Sabe, Deus vai te fazer esquecer. O Espírito Santo de Deus vai trazer para você esquecimento sobre coisas da sua vida que você viveu. Sabe, de sofrimento, de perseguições, de abandono, rejeição, sabe, de abusos que você sofreu fisicamente, emocionalmente, na sua vida e na minha vida. Deus vem trazendo esse decreto para nós nessa manhã, nessa palavra. E é muito maravilhoso você imaginar como a obra do Espírito Santo em nós, ela é perfeita. Ele começa e ele termina. E aí você vai ver que no livro de Filipenses, eu gosto muito do livro de Filipenses, porque é o livro mais alegre da Bíblia. Mas é um livro, né, uma carta que foi escrita dentro de uma prisão. E parece muito contraditório, né? O livro que mais fala da alegria, o livro que mais fala do regozijo, um livro do qual Paulo escreveu dentro de uma prisão. E aqui, né, o autor de Filipenses fala aqui, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim: não estou dizendo, Paulo diz, que já obtive tudo. Quer dizer, você não obteve tudo, eu não obtive tudo. Nós estamos caminhando, nós estamos avançando, nós estamos crendo, nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos nos movendo no Espírito, nós estamos fluindo debaixo da palavra, da autoridade da palavra que Deus tem nos dado. Nossa esperança tem sido iluminada, né? Nossos dias têm sido,
né, motivados por essa presença real. Aí Paulo diz, não estou dizendo, né, depois de tudo, irmãos, nós conhecemos a vida de Paulo. E eu digo aqui, se você não conhece, medite, conheça sobre a vida deste homem também. Deste grande homem de Deus, que viveu, né, processos também muito difíceis. Mas que pela graça, pela misericórdia, pela consciência que Paulo tinha da presença de Deus com ele. Mesmo que Paulo foi um apóstolo, né, que veio fora do tempo. Por que Paulo veio fora do tempo? Porque ele foi o único apóstolo que não andou com Jesus. Ele não andou, né, lado a lado com Jesus. Mas a palavra disse, né, que Paulo se encontrava com o Senhor no Espírito. E ali na estrada de Damasco, né, nos momentos mais marcantes, né, biblicamente conhecido, Deus encontrou com Paulo ali. O Espírito de Deus encontrou com Paulo ali. E ali Paulo foi marcado definitivamente pela presença de Deus. Então, voltando aqui, ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Ainda tem mais para você. Ainda existe mais do Senhor. Ainda existe muito mais de Deus para você conhecer, experimentar, para você provar e ver de que Ele é bom. Segunda-feira, Deus falou comigo, ontem o Senhor falou comigo isso, o Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Provai e vede. Essa semana eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre o seu dia hoje, nesse devocional aqui, nesse tempo glorioso que nós estamos aqui nessa live, né, com o propósito de conhecer mais Jesus, de declarar a palavra e a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Talvez você já experimentou Jesus de muitas formas, mas eu estou aqui como uma profeta de Deus para te dizer algo novo, algo que você ainda não provou, há uma vestimenta da qual você ainda não vestiu, que vai trazer para você muita alegria, que vai trazer para você uau. Você vai ficar maravilhada, eu vejo como se você falasse uau. Eu nunca pensei que seria daí, Senhor, que esse milagre surgiria. Eu nunca imaginei que seria dessa forma que o Senhor faria. Mas creia, o Senhor está fazendo. Mesmo que os seus olhos naturais não enxerguem, mas pelos seus olhos espirituais hoje, pela fé que você tem em Deus, abra os seus olhos e veja, porque o Senhor faz coisa nova no meio de vós. E aí Paulo diz, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Nós estamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 3. Não, irmãos, não a alcanceis. Versículo 13. Mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do que para trás fica, sigo adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Jesus Cristo. Eu vou ler de novo, irmãos, essa palavra é muito poderosa. Não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, versículo 13. Não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e olhando para o que está adiante eu vou. Então Deus hoje está trazendo. Deus hoje diz para você, você vai esquecer. Como foi com José. É como eu disse aqui no começo dessa live. Nenhum dos seus piores dias, nenhum dos seus piores momentos, nenhum dos meus piores momentos, dos piores dias da minha vida, pode se comparar ao consolo, à consolação, da qual o Espírito Santo de Deus foi disponível para nós quando Jesus subiu. Antes ele desceu. Né? Ele desceu nas profundezas da terra e ele trouxe cativo todo o cativeiro. Tudo aquilo que nos prendia, todo o cativeiro das trevas, ele subiu. Né? E ele disse aos discípulos ali,
É importante que eu vá, ele disse, para que venha aquele, né, que será, né, o consolo, que trará o consolo, a ajuda, o socorro, Paracletos, o Espírito Santo, a pessoa que ficará com você até o fim, que não te abandonará, mas ficará com você até o fim dessa jornada, que vai garantir para você todas as promessas, todas as palavras que o Senhor disse. E aqui é lindo ver que José, nessa primeira etapa da vida dele, nesse primeiro 13 anos da vida dele, do qual que a gente pode parafrasear e dizer: o homem que foi processado, o homem que foi, né, levado no mais alto nível, né, de pressão, o homem que foi, né, levado a um nível assim de pressão, mas ele se submeteu. Nós vemos José, né, ser levado para uma prisão, e ali ele prosperou, porque a presença de Deus estava com ele. Irmãos, quando a presença de Deus está com você, quando essa presença, a presença de Deus, essa intimidade que você tem com o Senhor, sabe, essa amizade que você tem desenvolvido com Ele, essa fé que foi dom dele, que é dom de Deus para sua vida. Fé é dom de Deus. Fé não é nada daquilo que nós podemos desenvolver ou conquistar pela nossa própria capacidade. A Bíblia diz que fé é dom de Deus. E foi o Senhor que nos deu essa porção, que talvez você pode considerar pequena. Mas eu quero dizer para você, se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, dirás hoje, nessa terça-feira, a esse monte, lança-te e se joga ali. Sai da minha frente, porque eu tô passando. Sabe? Começa a declarar a palavra de Deus no começo do seu dia. Começa a deixar para trás. Começa a deixar o Espírito Santo cumprir esse fruto na sua vida. O fruto de José, o primeiro fruto de José aqui, né, depois desse tempo, desse primeiro tempo na vida dele, do tempo do processo, do tempo das mudanças, do tempo, né, do crescimento, do tempo do desenvolvimento. Irmãos, e a gente vai ver na história de José que em vários momentos da história dele, José chora. Quando chega o tempo de José encontrar com os irmãos dele, né, aqueles que fizeram mal para ele, aqueles que o perseguiram, o venderam, né, falaram que ele estava morto, enganaram aquele pai. Quando chega o tempo de José, né, se deparar com aqueles irmãos, e da mão dele, da própria mão dele, veio sair sustento para a vida daqueles irmãos. Né, a Bíblia diz que por muitos momentos José, ele precisa se retirar. Porque eu penso que tamanho, a Bíblia diz que José, ele inconsolavelmente ele chorava e ele precisava se retirar para ele se recompor. É incrível que mesmo nos momentos de maiores processos da nossa vida, né, o consolo do Espírito Santo, nós que estamos aqui vivendo a nova aliança, aqui nós estamos falando da velha aliança, né? José viveu debaixo da velha aliança. E mesmo assim, né, o consolo do Pai, né, a presença de Deus era sobre a vida dele. A presença de Deus estava sobre a vida de José. E é incrível como a cura que operou na vida de José em todo aquele processo. E aqui a gente vê nitidamente o consolo do Espírito Santo, né, sobressair sobre todo esse primeiro tempo da vida de José, de sofrimento, de humilhação, de perseguição, de vida. Né? E aqui eu nem vou atribuir essas coisas ao diabo, não. Sabe? Porque muitas das coisas que nos acontecem, nem todas essas coisas tem a ver com o diabo, não. São coisas da nossa vida. São coisas dessa vida terrena aqui, desse corpo, né? Dessa morte. Desse corpo humano.
Mas o mais importante é que aquele homem José, curado, né? Um homem trabalhado, né, pelo Espírito, pela presença de Deus, um homem que processado pelo Espírito Santo de Deus. A gente sabe que naquele tempo, até hoje, né, nós procuramos colocar nomes nos nossos filhos que tragam, né, uma mensagem, que fale alguma coisa. As minhas 3 filhas eu tenho a Ana Luísa, Clarice e Alice. Cada uma delas existe um significado no nome delas, né? E os 2 nomes dos filhos de José, tanto Manassés, que foi o primeiro, quanto Efraim, são nomes hebraicos. E aqui mesmo diz, né? Manassés significa que é o dia de hoje. É a palavra para você hoje, no seu dia. Manassés, o fruto de um tempo na sua vida que você viveu. O fruto de um tempo da minha vida que eu vivi. Né, que significa: o Senhor me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e toda a família do meu pai. E o que eu quero ampliar esse pensamento, que o Senhor te fará esquecer. Esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o alvo. Esquecendo de todo o mal que foi feito contra nós, esquecendo de todo o mal que tem sido feito contra você. Não perca tempo com a justiça própria. Não perca tempo em querer saber como e de que forma que Deus fará a justiça. Apenas saiba que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu, sobre ele foi levados todos os seus pecados e os meus pecados. E ele nos fez justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Então hoje, pela fé, espiritualmente, aqui parafraseando, eu digo, nasce esse fruto na sua vida de esquecimento, de superação, sabe? Hoje você, pela fé, decida hoje pela fé se esquecer. Sabe, o Senhor me diz aqui que tem gente que vai precisar até voltar, mudar de cidade. Sei que tem pessoas que precisaram até mudar de cidade para que você, né, esquecesse do que lhe havia acontecido, daquilo que sobreveio sobre você num tempo. Mas sabe que hoje, nesta manhã, o Senhor diz: prepare as suas malas. Prepare. Recebe, Vanusa. Prepare as suas malas. É tempo de você voltar. É tempo de você retornar. Mas saiba, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo de tudo. Porque você foi processada, coisas aconteceram com você. Você já não é mais quem você era. Você já não é mais aquele homem que você era. Aquele homem rude, aquele homem, né, irado, aquele homem grosseiro, aquele homem, né, rejeitado. Você já não é mais aquela mulher rejeitada. Você não é mais. Sabe, hoje o Senhor te diz: prepare para você voltar. Para a sua... Aqui o Senhor está falando geograficamente, tá? O Senhor não está dizendo aqui espiritualmente, não, que você vai voltar para casa, não é isso, não. O Senhor está dizendo que prepare-se para você voltar para sua terra. Chega o tempo. Oh, aleluia, glória a Deus pelo Espírito Santo, que Ele é presente. O Espírito Santo de Deus. Sabe, você teve um tempo, Deus te deu um tempo para que você se recompôsse. Você, nesse tempo, você chorou muito, você pensou muito, você questionou muito, né? O Espírito Santo de Deus esteve com você, segurando a sua mão. Você passou por um processo tremendo, onde você tem sido transformado. Você tem sido verdadeiramente, né, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O mestre da sua nova natureza tem estado com você e tem te mostrado. Então chega o tempo de você retornar para sua casa.
E se isso, né, confirmar no seu coração através do seu testemunho do interior, a paz de Deus que excede todo entendimento vai pairar sobre você. E não se preocupe como que isso vai acontecer. Apenas se disponha em fé e gratidão, sabe, a voltar. E saiba que você, né, que você teve todo o tempo para se recompor. E tem mais, quando você chegar nesse lugar. Quando você chegar nesse lugar, e aqui eu estou falando para pessoas que vão definitivamente voltar para alguns lugares que Deus foi quem te tirou por um tempo determinado. Que vocês vão voltar definitivamente. E algumas outras pessoas aqui, outras mulheres, vão fazer algumas idas, umas 3 idas. Idas e voltas. Mas você vai experimentar de quantas coisas o Senhor operou. Enquanto Ele operava dentro de você. Enquanto Ele operava mudanças significativas dentro de você. Como Ele fez com José. E eu quero dizer que as coisas não foram fáceis para você. Mesmo que você se afastou, né? Mesmo que Deus te fez esquecer, né, dos sofrimentos que você passou, da rejeição, das perseguições, do disse-me-disse, da fofoca, da calúnia. Mesmo que Deus, o Espírito Santo de Deus, por meio desse relacionamento que você tem tido com o Senhor, tem te levado a esquecer, e você esquecendo-me. Você hoje pode olhar e falar, esquecendo-me das coisas que para trás ficar, irmãos. Eu posso dizer isso aqui com toda verdade no meu coração e veracidade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu segui em frente, eu simplesmente segui. Existem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que nós simplesmente precisamos prosseguir. Nós não temos que fazer muitas coisas nesses lugares ou diante dessas pessoas. Ou tirar satisfação, ou mesmo, né, nos prostrar. Não. O Senhor diz para você, simplesmente prossiga. Simplesmente siga. Pensa numa mulher que bebe água quando acorda, irmãos. Eu bebo muita água, mas de manhã eu devo beber uns 2 litros de água, eu acho, ou mais. Então, assim como foi com José. José é uma demonstração clara do amor do Pai por nós. José, o filho de Jacó, aquele mesmo, esse mesmo José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que foi dado como morto para o seu pai, né, que foi assediado pela mulher de Potifar, né, que foi jogado na prisão, que foi copeiro do rei. José, esse jovem, né, que passou tantas coisas, que podia ter desistido, que podia ter desacreditado. Mas, irmãos, uma vez que o Senhor nos dá uma palavra, uma vez que o Senhor nos dá um sonho, uma vez que o Senhor nos dá uma visão, uma vez que o Espírito Santo de Deus, o mestre da nossa nova natureza, fala no nosso espírito, e Ele fala mesmo. E aqui eu quero dizer para você, se você ainda não aprendeu, se você ainda não consegue ouvir claramente a voz do Espírito, busque conhecer e reconhecer a voz de Deus. Porque não existe coisa mais maravilhosa, coisa mais tremenda e coisa mais poderosa do que aprender a ouvir a voz de Deus. Ainda maior que obedecer à voz de Deus é aprender a ouvi-la, discerni-la, separar dela, né? Por isso que a palavra de Deus, ela é muito poderosa, como diz em Hebreus 4:12. Porque ela é poderosa para discernir alma e espírito, juntas e medula. A palavra de Deus, ela faz separação do que é energia da nossa alma, do que é energia da nossa alma, do que é a verdade gerada no nosso espírito.
Então que hoje, nesse dia chamado hoje, terça-feira, 16 de abril de 2024, você saia desse lugar, né? Desse momento aqui devocional, desse momento especial, deste período de tempo que nós tiramos aqui, ou que você tira aqui. Essa live aqui também é um devocional, um período de tempo que nós estamos tirando aqui para falar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, para compartilharmos sobre as coisas de Deus, para profetizarmos sobre esse tempo na nossa vida. E Deus hoje bradou, irmãos, com essa palavra aqui de Gênesis, né, 41, 51, os 2 filhos de José. Hoje nós enfatizamos aqui, hoje nós estamos dando ênfase aqui, né, sobre Manassés, o primeiro filho de José, que ele teve no Egito, antes da fome. Após o período de 13 anos, dos processos terríveis do qual José, né, passou. Coisas da vida, irmãos. Muitas vezes nós colocamos culpa em todo mundo, né, queremos dar mérito pro diabo. Não, irmãos, não é desse tipo de perseguição que eu estou dizendo para você aqui. O que eu estou falando para você aqui, e aqui eu não estou anulando as perseguições, as resistências geradas por Satanás, pelo diabo. Mas aqui eu estou dizendo, eu estou falando para mulheres aqui que têm atravessado coisas da vida, processos naturais da vida adolescente, da vida de uma jovem mulher madura, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Cada uma das décadas da nossa vida vem carregando desafios. Vem carregando surpresas e presentes de Deus. Mas vem trazendo para nós desafios. Muitas vezes que nós temos que nos posicionar. Mas eu volto a repetir aqui, com essa nota aqui pulsante dentro do meu espírito. Mas nenhum dos nossos sofrimentos, nenhum tempo difícil da nossa vida, nenhuma das piores situações, né, das lembranças da nossa vida, podem se comparar ao consolo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus em tempo oportuno. Né, quando nós nos recompomos, quando a gente se recompõe. Quando José ali, né, diante da sua família, quero que você leia, né, a história de José que está em Gênesis. Você vai ver, em diversos momentos, ele precisando se retirar, porque ele chorava, porque ele sentia, né? Porque a emoção vinha à flor da pele. Penso eu, né, que as lembranças vinham, né, sobre a vida dele, sobre tudo que havia o que havia, né, vindo, o que ele havia vivido e havia sido cometido sobre a vida dele, naquela rivalidade dos irmãos, naquela inveja, aquelas situações, a mulher de Potifar, ele na cadeia, né, abandonado, dado como morto. Mas a gente vê, irmãos, que o bálsamo do Senhor, o óleo da unção, a presença do Espírito Santo em nós, ela tem essa capacidade de nos curar, sabe? De nos fazer perdoadores de nós mesmos. Nós começamos a pegar mais leve conosco. Sabe, talvez você hoje precisa pegar mais leve com você. Se perdoar. E se aceitar. Sabe? E se aceitar, e se ver. E deixar com que as coisas do passado se vão. Para que você viva esse novo tempo de Deus na sua vida. Manassés nasceu. Seu primeiro filho nasceu. O filho desse tempo, fruto desse tempo difícil que você atravessou. Né? Que você muitas vezes pensou até em tirar sua própria vida. Algumas aqui até tentaram tirar sua própria vida. Mas o fruto desse tempo nasceu. E junto dele, o esquecimento, o perdão,
Perdoa, irmãos. Decida perdoar. Atravessa para outra margem. Vira a página desse livro. Sabe, libera o perdão. Respira fundo. Chora. Se você ainda precisar chorar, chora o que você tiver que chorar. Mas de uma vez por todas, sabe? Deixe com que esse fruto de esquecimento, de dor, deixe que esse fruto nasça, que você prossiga para o alvo. Para que você viva esse novo tempo que Deus tem para você. E todas as vezes, Vanusa, que eu penso sobre José, incrível. Ontem eu meditei muito em Hebreus 10, Hebreus 11, Hebreus 12. Gosto muito, né, do livro de Hebreus. E todas as vezes que eu penso sobre José e alguns outros personagens bíblicos, e toda vez que eu penso sobre mim mesma e sobre tudo que eu vivi nessa jornada até chegar aqui, e quantas coisas sobreveio sobre mim, quantos desafios sobrevieram sobre a minha vida e continua sobrevindo, porque nós ainda não alcançamos. Nós lemos aqui em Filipenses. Não que eu ainda já tenha alcançado, eu ainda não alcancei. Eu estou aqui, né, nesse corpo de morte, eu estou aqui nesse corpo renascido, né, pelo novo nascimento do Espírito Santo de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E todas as vezes que eu penso sobre Abraão, quando eu penso sobre José, né, o governador do Egito, quando eu penso sobre muitas pessoas que eu conheço, né, que eu acompanhei o processo delas, e que hoje eu as vejo em lugares muito diferentes do que elas viveram, essa palavra, ela vem. Essa palavra brota assim do meu espírito, que está aqui em Hebreus 11, versículo 35, que fala assim: portanto, na versão NVT, não abram mão de sua firme confiança. O segredo é permanecer. O segredo é não abrir mão. O segredo é olhar para frente. O segredo é seguir em frente. O segredo é continuar andando para frente. Não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Será que você tem certeza? Será que hoje, agora mesmo, você pode trazer à sua memória aquilo que te traz esperança e se lembrar e declarar alguma das poderosas palavras que Deus liberou sobre a sua vida em algum tempo determinado, que ainda não se manifestaram no Espírito, mas que eu creio que estão se manifestando e irão se manifestar? Lembre-se da grande recompensa com que ela traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. E essa última parte aqui do versículo resume, né? Tudo aquilo que nós falamos aqui nesse primeiro momento da vida de José. Que está lá em Gênesis, né, 41, 51. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele prometeu. Foi assim que José fez. Foi assim que aconteceu na vida de José. É assim que tem acontecido na minha vida e é assim que está acontecendo na sua vida. Depois, vocês precisam perseverar e permanecer crendo. Vocês precisam permanecer na presença, vocês precisam permanecer ouvindo as mesmas coisas, até que estas coisas se manifestem a olho nus. Até que você saia deste lugar de escravidão e dor e vá para um lugar das manifestações claras do Espírito Santo. E foi assim que aconteceu na vida de José nesse primeiro tempo da vida dele. Ele perseverou, ele permaneceu perseverando. No abandono dos irmãos, jogado naquele poço, dado como morto, né, perseguido pela mulher de Potifar.
preso naquela prisão, naquela cadeia, servindo como copeiro do rei, servo do Senhor. Aleluia. Ele perseverou, a fim de que depois de terem feito toda a vontade de Deus, será que nós temos feito toda a vontade de Deus? Diante dessas situações, diante dessas coisas que têm vindo sobre a nossa vida, diante dessas situações do nosso dia a dia, da qual nós já temos, né, o feito e o realizado de Deus. Porque é na nossa fraqueza, irmãos, como eu tenho experimentado isso. É na fraqueza do meu ser que manifesta o seu poder. Eis-me aqui, dependo de ti. É na fraqueza do meu ser que manifesta o seu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Não importa se o Senhor vai tirar ou não esse espinho da carne, da sua carne. O que importa é que Deus está com você. E depois que nós tivermos feito toda a vontade de Deus, e depois que José fez toda a vontade de Deus, ele recebeu tudo que ele, o Senhor, havia prometido. Ele viveu tudo o que aquele sonho mostrou para ele lá atrás, e que parecia coisa de louco, e que parecia, né, uma mentira. Tamanho era o sonho, tamanho era a palavra, tamanho era a promessa que Deus fez a José. Que aquilo suscitou, né, a ira, a inveja, que aquilo suscitou, né, uma perseguição muito grande na vida de José. Mas eu quero dizer para você, como eu tenho dito, né, como eu tenho recebido do meu Pai, como eu tenho recebido do Senhor, em todas as situações da minha vida, em todos os dias da minha vida, eu digo para você, é na fraqueza, é na nossa fraqueza que nós experimentamos do poder de Deus. É nos dias de fraqueza, é nos dias de tristeza, é nos dias dos vales que nós experimentamos o poder de Deus. É quando a gente reconhece que a gente não é nada. É quando todas a força do nosso braço. É quando todo o esforço próprio é deixado. É que o poder de Deus se aperfeiçoa. E que Manassés nasce. E que o esquecimento vem. E que a força que você precisa para voltar, para ser tirado de um lugar e voltar para um outro lugar geográfico da sua vida, vem, chega. Deus vai te honrar na terra da sua aflição. Nós vamos falar isso na quinta-feira. Você que está aqui nessa live, compartilha essa live com aqueles que o Senhor tocar no seu coração. Compartilha essa live. Mas tenha plena convicção. O seu dia hoje será especial. O seu dia hoje será poderoso. O seu dia hoje já está sendo poderoso porque você acordou. Você acordou e o fôlego de vida está em você. E você pode respirar e você pode levantar suas mãos e dizer obrigada, Deus. Obrigada, Pai, Paizinho querido. Jesus, obrigada. Porque o Senhor hoje me pôs de pé. Quinta-feira nós estaremos juntos novamente. Pastor Heber hoje continua, né, às 20 horas aqui na live de Vida no Espírito, no canal dele. Mas nós estaremos aqui de volta essa semana hoje, terça nós estamos. Quinta-feira, 7 da manhã. Quem é que vai estar comigo aqui? Coloca aí seu joinha.
Compartilha essa live, chama aí mais umas 2 amigas e nós vamos falar, né, sobre o segundo filho de José, Gênesis 41:51, que é Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Pega essa daí, segura essa aí. Creia no seu espírito, creia e confessa com a sua boca. O meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tenha plena convicção. O Senhor está contigo, isso mesmo. Obrigada, meninas, pelo apoio de sempre, pela presença de sempre. E nós estamos juntas mesmo. Nós somos uma só no Espírito. Uma só no Espírito do nosso Pai. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe seus projetos, os seus planos. Você que tem uma reunião hoje, você que tem uma entrevista. Eu quero aqui declarar, sabe, a presença de Deus nessa situação. Você que precisa tomar a decisão, Vanusa, tamo junto, minha querida, te amo. Você que precisa tomar uma decisão, que você decida hoje, pelo Espírito e na palavra. Deus vai ser claro com você, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar. Que você ore em línguas, que você ore e interceda. É um tempo de oração, irmãos. É um tempo de jejum. É um tempo de nós nos voltarmos, né, ainda mais para o Senhor. Como diz lá no livro de Oséias. Conhecendo, Oséias 6. E prossigamos a conhecer do Senhor e da força do seu poder. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Fique com Deus, Stephanie. Provai e vede que o Senhor é bom. Ah, irmãos, quantas coisas maravilhosas eu tenho visto Deus realizar. Quantas coisas tremendas Deus está fazendo. Agora mesmo Deus está em sua graça. A graça de Deus está em plena operação na sua vida e na minha vida. Obrigada, Jesus, obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que tem recebido da sua palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor te dirija, que o Espírito Santo de Deus te direcione nas melhores coisas de Deus. Amém. Isso mesmo. Primeiro Deus te fez esquecer, né, Lesilma? E agora Deus te faz prosperar na terra da sua aflição. Nós vamos falar sobre isso na quinta-feira, né? Se assim o Senhor permitir. Se assim o Espírito Santo quiser. Mas a direção que o Senhor me deu dessas 2 lives foi isso. Que Deus te abençoe, fique com a paz. Tem um monte de compromisso, já estou até aqui pronta para os meus compromissos. E lá vou eu. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amo vocês.